Olá, primeiramente quero agradecer a Sil Qualifica pelo convite e a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, enfim, em seus meios de comunicação. Hoje nós vamos falar de um tema muito propício para o que estamos vivendo, que é sobre inteligência emocional, né? Qual é esse grande hoje desafio que nós estamos vivendo? E se a gente começar a pensar hoje, como está a nossa realidade? Nesse momento, no dia de hoje, como cada um de nós estamos vivendo, estamos ressignificando, estamos assimilando e entendendo esse momento? Como está a sua realidade? Eu conversando com muitos empresários, conversando com muitas pessoas, e o que eu mais escuto hoje é: Patrícia, eu estou desesperado, eu estou desanimado, eu estou desestruturado. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a assimilar é o quanto o nosso pensamento, o quanto a nossa energia, ela vai refletir, impactar no nosso corpo e nos nossos resultados. Então, quando a gente fala de desespero, o que a gente tem que entender? Olha lá, desesperar, deixar de esperar. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: eu não posso deixar de ter esperança, eu não posso deixar de esperar. Então, quando a gente fala em desesperar, nós estamos deixando a única coisa mais importante, que é deixar de esperar, deixar de ter esperança. Então, a vocês que estão hoje acompanhando esse vídeo, jamais desista de você. Por mais desafiador, porque eu não posso, é claro, em nenhum momento, seria muita insanidade da minha parte, em dizer que o momento que nós estamos atravessando não é um momento grave, não é um momento preocupante. Claro que é. Nós estamos passando por um momento de muitos desafios, e o que mais nos incomoda não é nem só o que estamos vivendo, mas a perspectiva ainda do que iremos viver. Isso é o que mais nos afeta, né? Porque hoje a gente pensa: o que será daqui um mês? O que teremos daqui 2 meses? Como eu estarei daqui 3 meses? Então tudo isso acaba nos afetando constantemente, enfim, refletindo, né, com certeza dessa forma, acaba que refletindo na nossa energia, nos nossos pensamentos positivos, acaba refletindo diretamente nas nossas expectativas. Então, a palavra de ordem inicialmente é: espere, que vamos passar. Isso é fato, né? Claro que agora é a hora de cada um rever de como vai passar por tudo isso, mas não deixe de ter esperança, não deixe de esperar. Então, o desespero agora, uma coisa é certa: eu não tenho poder nenhum sobre os resultados finais do que irá acontecer, mas uma coisa eu posso garantir: se nós nos desesperarmos, eu posso adoecer muito mais rápido do que qualquer vírus que possa vir a me contaminar, tá certo? Então vamos falar agora que cada momento é o momento certo para a gente vencer. Então, se eu disser hoje, né? Hoje vamos vencer. Muitas pessoas também têm uma referência o que é vencer. Muitas pessoas acreditam que vencer é você ser bem-sucedido, é você ter uma grande conquista, é você, enfim, ganhar bem, é você conseguir seus bens materiais. Qual é a sua reflexão sobre vencer? Nos momentos desafiadores, eu diria que vencer é superar desafios. Vencer é dar um passo de cada vez, né? Então, hoje, o nosso dia de hoje é o momento certo para vencer. Vencer nossos obstáculos, vencer nossos limites, vencer cada um de vocês que estão aí, que eu sei que não está fácil,
né? E muitas pessoas falam assim, Patrícia, mas é muito fácil falar isso porque você não sabe o que eu estou passando. Hoje nós estamos no mesmo barco. Hoje eu posso garantir que eu sei o que você está passando, o seu vizinho sabe o que você está passando, o seu colega sabe o que você está passando, porque todos nós estamos passando pelos mesmos desafios. Então, quando nós falamos em vencer, nós temos que entender o quê? Que cada momento, agora, eu não posso deixar que nada me impeça, no mínimo, de avançar. Então, quando a gente fala assim, o que eu posso fazer de diferente, Patrícia? Eu, como trabalho com neurolinguística, trabalho com o poder da mente, eu convido vocês a começarem a fazer algumas perguntas reflexivas que vá te fazer trazer respostas, que vá fazer com que você alcance os seus resultados. Então, uma pergunta é, hoje, o que me impede de avançar? O que me impede hoje? O que me impede de fazer algo de diferente? O que me impede hoje de me destacar? E é claro que hoje o que nós temos, né, a realidade de todo mundo, e eu tenho certeza que a maioria diria, hoje, Patrícia, o que me impede de avançar são esse noticiário, é esse medo, essa pandemia que está acontecendo, que eu não sei o que vai me acontecer, as perdas dos meus clientes, hoje me impede de avançar, as oportunidades, meu comércio fechou, Patrícia, como é que eu vou avançar? Como eu vou avançar? Então, vamos entender o que está acontecendo hoje com você. Faça essa pergunta e faça uma relação. Hoje, o que me impede de avançar? E quando eu ter essa relação, eu tenho que fazer duas avaliações. Será que eu estou falando de limites? Ou eu estou falando de limitações? Nós temos que entender que existe uma grande diferença entre limites e limitação. Porque limites, o que a gente tem que entender? Que são as condições externas no qual eu não tenho força, eu não tenho controle, eu não tenho domínio sobre isso. Então todos nós estamos atravessando um limite. Hoje o limite é da pandemia. Hoje nós estamos limitados a caminhar, nós estamos limitados a abrir nossos comércios, nós estamos limitados a vender, nós estamos limitados a abraçar. Enfim, hoje a nossa realidade é muito limitante. Então nós temos vários limites que acabam nos impedindo realmente de avançar. Só que o que eu tenho que entender é que a vida vai seguir. Nós vamos passar por isso. E o mais importante, assim como as associações comerciais, assim como os nossos amigos comerciantes, assim como tantas outras pessoas, o que a gente tem que entender por hora é que nós vamos passar por isso juntos. Essa é a hora. Essa é a hora da gente realmente pensar no que a gente pode fazer de diferente. Então, quando nós falamos de limites e limitações, quando o limite ele me impõe algo que não me permite avançar, aí é a hora de eu pensar nas minhas limitações. O que eu quero dizer com isso? Realmente, você tem total razão que o seu comércio hoje não pode estar de portas abertas. Você realmente tem você consegue hoje ter razão que hoje você perdeu muitas vendas. Agora, o que você vai fazer disso? Qual é a diferença? E que você vai sentar ou chorar ou se levantar e seguir. Então, quando nós falamos de limitações, o que nós temos que entender? Que limitações acaba sendo as traves que eu coloco diante dos limites impostos. Então, quais são as suas limitações? Por muitas vezes, olha aí, a vida, ela nos prega uma peça.
A vida nos dá uma rasteira, aquilo que estava tudo confortável, tudo dentro da tranquilidade. Hoje, de repente, você vê a sua vida virar de ponta cabeça. Hoje é a pandemia, mas quantas vezes você já não passou por isso na sua vida? Quantas vezes você já não se desesperou? Quantas vezes você se perdeu no meio do caminho? Quantas vezes a vida te disse assim, ei, aqui parou, é até aqui que você pode ir. O meu convite para que vocês possam agora parar e refletir é ter consciência desse limite. Ele é fato, ele é real, ele está aí, não adianta, por mais que você pense positivamente, claro que você tem que estar com esse olho na realidade, mas você é capaz de superar isso? Você é capaz de reinventar a roda? Você é capaz de fazer algo de diferente, algo de especial? Você é capaz de criar? E se você estiver doente mentalmente, dificilmente você irá conseguir criar. Você irá conseguir buscar ideias. Então, o que eu quero convidá-los a que a gente possa agora pensar. Quais são as minhas limitações? Porque hoje eu posso ter, a vida pode ter me levado a me impedir de andar. Como aqui, ó, esse homem numa cadeira de roda. Isso é um limite. Agora, se ele ficará parado e se ele deixar de caminhar, isso é uma opção dele. Então, eu sei que o que eu estou dizendo hoje, para muitos, é difícil até de assimilar. Mas a gente tem que ter essa consciência da importância em que a gente não pode permitir que as nossas limitações sejam empecilhos para a gente superar os nossos limites. Essa é a grande diferença hoje. Porque uma coisa é certa, nessa passagem, muitos vão ficar para trás. Isso também é fato. Então você pode hoje fazer uma escolha, que é atravessar, fazer essa travessia. Desafios virão, limites você terá, coisas desafiadoras com certeza acontecerá e fácil não será. Agora, você é capaz de superar cada limitação que você tem e buscar novas ideias e buscar alternativas. Essa é a hora, porque eu digo sempre, a crise, o que ela nos colabora é que ela nos faz mexer. Ela nos faz o quê? Sair da nossa zona de conforto. Porque enquanto está tudo muito bem, quando está tudo muito fácil, a gente só leva, né? Só rema e só faz. Agora que realmente o mundo parou, cada um de nós temos os nossos compromissos. A gente sabe que particularmente, Patrícia, que trabalho com serviços, prestações de serviços, se eu não me reinventar, se eu não fizer alguma coisa de diferente, 3 meses eu não suporto. Então, a você, como muitos que estão aqui, com certeza também está no mesmo barco, não dá para esperar. Não dá para esperar esse momento passar. É preciso mudar. É preciso criar, é preciso inovar. Dentro, é claro, cada um de nós sabemos até onde podemos ir e o que podemos fazer. Então, claro que eu quero compartilhar com vocês que a gente precisa aprender a enfrentar as nossas limitações, fazendo também uma outra pergunta. Então, vamos a mais uma pergunta-chave que nos ajuda muito a atravessar momentos desafiadores. Quais são as suas possibilidades? Então, a primeira pergunta, o que me impede de avançar? E aí eu vou detectar isso. O que me impede hoje de avançar? E aí eu faço uma análise, um planejamento disso. E aí eu venho e me coloco na seguinte pergunta: quais são as possibilidades que eu tenho? Então, o momento agora é parar e avaliar
o que você tem para hoje, o que você pode fazer de diferente. Porque, com certeza, você tem todo o direito de ficar chateado, de até se desesperar, mas você tem que ter também consciência que isso não irá te levar a nada, não irá te fazer avançar. Então, gente, hoje nós temos que deixar de lado esse luto que nós estamos vivendo e nós precisamos pensar em possibilidades. Quais são as possibilidades que nós temos? Tá certo? Faça essa pergunta. E é nessa hora que muitas pessoas acabam fazendo muitas coisas diferentes. Olha quantos cases a gente tem aí. Dá uma olhada. Para de olhar na internet só para ver sobre a nossa situação atual, sobre esse coronavírus, sobre essa pandemia. Tem pessoas que ficam o dia inteiro se alimentando dessas informações. Mas, Patrícia, você está querendo dizer que eu tenho que me tornar alienado? Que eu tenho que me abster dessas informações? Não. Só que tudo que nós vimos até agora já é o suficiente para a nossa lição de casa. Todos nós já sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. Todos nós já sabemos o que será a curto, a médio e a longo prazo como uma previsão. Todos nós já temos orientações. Somos leigos, mas todos nós já temos orientações suficientes para cuidar da nossa família, cuidar do nosso negócio, cuidar da nossa vida. Agora, o que eu não posso mais, eu tenho que ser mais seletivo, é que agora não é hora mais de ficar o dia inteiro se consumindo, porque isso vai te fazer mal em algum momento. Então, a minha dica a você: seja mais seletivo. Saia do quantitativo para ir para uma forma mais seletiva. Então não abra tudo que vem no seu WhatsApp, não abra todos os vídeos, não abra todos os áudios. Vá você em busca da informação. Porque se você trabalhar a tua mente para que ela possa refletir sobre possibilidades, para que você possa pensar em possibilidades, com certeza você terá que se alimentar de boas ideias, de boas informações, certo? Porque eu posso dizer, dar o meu relato. Eu passei o final de semana inteiro me consumindo de informações. Eu me permitia isso. Então, nesse momento, eu chorei, eu me entristeci, eu me perguntei: como será? Eu me fiz todas essas perguntas, eu tive todas essas reflexões. Passou 2 dias, eu me levantei e disse: agora é a hora, Patrícia, de você de novo pensar nas suas possibilidades. O que você vai fazer de diferente que você não estava fazendo neste momento? Então, gente, uma coisa é certa: ninguém aqui tem o poder e o controle do resultado final. Ninguém tem as respostas do que está lá na frente nos esperando. Eu não tenho, você também não tem e ninguém tem. Mas a gente sabe e tem o poder de saber o que eu vou construir hoje, o que eu vou fazer hoje. Então, pense nisso, pense nessas possibilidades. Porque na vida, a regra do jogo é essa: se você não pode fazer uma coisa, faça outra, e faça outra, e faça outra, e faça de novo quantas vezes for possível. É isso que vai fazer com que você saia do seu estado desesperador para um estado solucionador. A gente precisa agora, gente, é buscar solução. Então, saia do foco dos problemas, enxergue eles, é claro, mas saia do foco dos problemas e comece a focar nas possibilidades e comece a focar nas soluções, certo? Porque você sabe o que hoje está em jogo na sua vida. Então, não dá para ficar sentado. Uma coisa é certa: não dá para ficar parado. Porque quem parar vai ser levado. Então, gente, não é hora de parar.
Não é hora de se desesperar. Não é hora de desistir. Jamais. Tá certo? Jamais. Por tudo que nós vamos atravessar. E eu tenho total respeito pelo que nós estamos passando. Total respeito. Mas eu sei também, como especialista no comportamento humano, que eu não posso parar. Tá certo? Então, faça e faça e faça. Não deu certo? Faça outra coisa. Não deu certo? Tenha outra ideia. Não é isso? Faça um movimento, faça a diferença. Tá certo? Então, vamos juntos fazer do impossível, porque eu sei que muitos agora chegam nesse momento, já estão assim pensando, isso é impossível. É impossível hoje pensar positivamente. É impossível, Patrícia, hoje você ter boas ideias. Impossível. Eu sei o que eu estou passando. Eu sei do meu desespero, não é assim? Então, a você que hoje, de repente, está pensando que tudo é impossível, eu vou dizer a você, faça do impossível vários passos possíveis. É assim que a gente consegue na vida fazer a grande diferença. Quando as coisas estão muito desafiadoras na minha vida, porque eu também já passei e não é o primeiro, como eu disse, eu sou prestadora de serviço, eu tive todos os meus clientes cancelados, eu tive todos os meus cursos, todas as minhas palestras canceladas, eu trabalho com eventos, eu trabalho com seres humanos, eu trabalho na sociabilidade e eu não posso mais me sociabilizar, eu não posso mais me interagir. Eu, Patrícia, estou passando por isso também. Então, neste momento, enquanto veio essa avalanche e disse assim para mim, Patrícia, agora está impossível. Eu estou me reorganizando e dizendo, calma, eu vou fazer disso passos possíveis. Ou seja, para você não sair gritando aí, em desespero, a primeira coisa que você tem que fazer é, comece a viver mais o hoje. Não pense daqui 3 meses, não pense daqui 4 meses. A hora não é de viver para médio e longo prazo, gente. Quando as coisas estão na funcionalidade, aí o planejamento de médio e longo prazo, ele cabe. Por quê? Porque está dentro da nossa funcionalidade, está dentro do nosso controle. Quando nós passamos por momentos em que eu não tenho controle sobre ele, a regra do jogo é, viva um dia de cada vez. Viva um momento de cada vez. Assim você conseguirá pensar em possibilidades, vai conseguir fazer com que a tua mente te traga ideias, tá certo? E uma dica, gente, de neurolinguística, que eu estou aplicando agora. Agora é a hora. É preciso, para que a gente possa ter inteligência emocional, a gente tem que fazer uma ponte ao futuro. O único planejamento que eu estou fazendo para daqui 3 meses é fazendo uma ponte ao futuro de onde eu estarei, com quem eu estarei, o que eu estarei vendo e o que eu estarei escutando. E eu daqui 3 meses estou vendo coisas boas, eu estou escutando coisas boas, eu estou me vendo comemorar coisas boas, porque eu tenho certeza que quando eu mando esse comando para a minha mente, ela começa a buscar alternativas para que eu alcance os meus objetivos. Isso não é mágica, isso não é científico. É científico, é a nossa capacidade de fazer com que a minha mente atraia exatamente aquilo que eu quero encontrar. E aí ela abre o canal das ideias, ela abre o canal das possibilidades. Agora, se eu fizer ao contrário, se eu fechar a minha mente para o desespero, para o desconforto, para a sensação de impossibilidades, a minha mente vai dizer, mestre, sigo o seu comando. E aí vai dar aquela sensação de inutilidade, de incapacidade, de impotência, de incompetência. E é nesta hora que eu vejo muitas pessoas entrarem em depressão, muitas pessoas entrarem em pânico, muitas pessoas desistirem de viver. E é isso que a gente não pode se permitir. Então,
Como é que eu faço isso, Patrícia? Me deu uma luz, né? Eu não tenho as respostas, como eu já disse. Gostaria muito hoje estar vindo nesse vídeo e falar: gente, eu tenho a resposta para isso que nós estamos vivendo. Eu não tenho. Mas o que eu tenho são pontes, são caminhos. E eu posso dizer a vocês: como eu faço isso, Patrícia? Faço uma superação. Vocês já ouviram tanto falar em superação, né? O que é a superação? Nossa, ele se superou nisso, essa pessoa se supera naquilo. O que é essa tal superação? Eu diria a vocês, veja essa palavra de forma diferente. Vamos separar o sufixo superação. Vamos fazer uma ação diferente? Então, quando nós falamos de superação, o que é o convite? É que nós façamos uma ação, uma atitude, que tenhamos uma atitude mais forte do que as anteriores. Então, a palavra superação é a nossa capacidade de ter ações mais fortes do que as ações anteriores. Então, uma coisa é certa: aquilo que você fez ontem não vai garantir o seu resultado de hoje, porque hoje a realidade é outra, a situação é outra, o momento é outro. Então agora é a hora da gente ter ações diferentes, uma superação, uma ação mais forte. Então, de repente, é você pensar naquela possibilidade do delivery, é você pensar naquela possibilidade do home office, é você pensar naquela possibilidade das vendas online, é você pensar em tantas outras possibilidades. Cada um sabendo dos seus limites, mas não deixe que esse limite te impeça de vencer, te impeça de avançar, te impeça de superar, tá certo? Então essa é a grande sacada hoje que a gente tem que cuidar nesse momento. E é claro, gente, que a gente não pode deixar de falar que diante de tudo isso, nós temos que ter inteligência emocional. Se você for nas redes sociais e buscar por esse tema que é tão em alta hoje, a gente tem diversas definições, nós temos diversos argumentos, nós temos cada um tem uma, enfim, né? Cada um consegue aí externar de alguma forma o que é inteligência emocional. O que eu posso dizer a vocês, de uma forma bem simples: inteligência emocional é a nossa capacidade de raciocinar, de compreender e interpretar as nossas emoções. Tá certo? Então, todos nós, em algum momento, então, para isso você precisa se conhecer. Você precisa saber quais são os gatilhos, quais são as válvulas que te faz perder o equilíbrio. Então, tem muitas pessoas que, quando ela se vê diante do desafio financeiro, aquilo lá faz com que a estrutura dela emocional fique abalada. Tem pessoas que é ver a saúde em jogo, tem pessoas que é simplesmente o relacionamento não está bem e ela já se desespera. Tem outras que basta a desavença no trabalho, não é? Tem pessoas que às vezes basta um desafio de uma comunicação adversa no trabalho, já se desespera, já se desestrutura. Então cada um de nós temos uma fórmula mágica de raciocinar, de compreender, de interpretar as nossas emoções. Então hoje, gente, de uma forma bem simples, porque eu poderia aqui dar os 5 componentes para vocês, do Daniel Goleman, sobre inteligência emocional. Eu poderia aqui entrar em muitas teorias e filosofias sobre inteligência emocional, mas hoje eu quero usar uma comunicação simples, humana e que toque no seu coração. Então, a gente já sabe que inteligência emocional é a sua capacidade de equilibrar a tua razão e a tua emoção, certo? Todo mundo diz isso. Olha, cuidado, não seja tão racional, não seja tanta emoção, mas isso ainda é tudo muito subjetivo, porque até saber é uma coisa, mas você ter realmente o conhecimento, a compreensão e saber assimilar tudo isso, quando vê você já se perdeu, não é assim? Enquanto a gente tenta entender, a gente já surtou.
Então, de uma forma simples, aprenda que inteligência emocional é a nossa capacidade de colocar leveza. Então, a mensagem que eu quero trazer hoje para vocês, que é até antagônica, é até uma ambiguidade eu dizer isso, no momento desse, Patrícia, você vai falar em leveza, né? Em ser leve. Eu vou ousar e vou dizer, sim, inteligência emocional é a nossa capacidade de colocar leveza na nossa vida. E quando eu falo de leveza, não significa quando as coisas estão boas, que está tudo correndo maravilhosamente bem, quando está tudo muito bem. Não. A leveza é quando acontece o desafio, é quando acontece o perrengue, é quando a vida de novo te impõe limites, é quando a vida te desafia, é quando a tua roda gira, porque a vida não é linear. A gente tem que aprender a diferença de ciclo e círculo. A vida na parte histórica, ela é ciclo. Ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Mas no movimento da vida, ela é um círculo. Ela sobe e ela desce. Ela sobe e ela desce. Eu não sei vocês, mas eu nunca tive só na vida no alto. Eu já tive meus baixos. E os meus baixos, ele me faz o quê? A refletir naquele momento em que eu estou embaixo, o que eu vou fazer para subir. Porque inteligência emocional, gente, não é ser forte. Essa fortaleza que diz assim, eu só bato. Eu sou forte o suficiente para bater. Comigo é assim, bateu, levou, né? Não é isso. Muito pelo contrário. Na inteligência emocional, fortaleza são aquelas pessoas que apanham feio e caem, mas sabem se levantar. Isso é a fortaleza da inteligência emocional. É o quanto você é capaz de apanhar e ainda assim saber se levantar, saber se superar. Então, quando nós falamos de leveza, é quando você estiver lá embaixo. É quando você realmente for perder o seu equilíbrio, perder o seu chão, perder os seus movimentos. É nessa hora em que você coloca a leveza. E se a gente for avaliar do latim, olha só a palavra leveza. Do latim, levianos leves, que significa tranquilidade em realizar tais efeitos. Ou tal feito. Quando nós falamos sobre isso, o que eu quero dizer? A nossa capacidade, nesse momento, o que mais nós precisamos é tranquilidade. E quando eu falo em tranquilidade, eu não estou advogando a nossa necessidade de entrar para uma seita zen, de agora eu vou fazer, enfim, meditação, e agora eu vou dizer, não, agora eu estou tranquilo, eu estou de boa, vai para lá. Não é isso, não é isso. Que isso também ajuda, tá? Cada um tem a sua válvula, cada um sabe como buscar essa tranquilidade. Mas quando eu falo de tranquilidade, o que eu quero dizer a vocês? Agora é a hora de você não sair, como a gente está vendo por aí. O que a gente está encontrando hoje? O ser humano está tendo a possibilidade do coletivismo, a possibilidade de ser mais o outro, a possibilidade de empatia. E o que nós estamos fazendo? Indo para os mercados, numa correria desenfreada, comprando tudo que eu posso e não pensando no próximo. Chegou álcool em gel numa farmácia, eu vou lá e saio correndo e compro 40 litros. Que nem que vier mais fases de viroses eu vou conseguir consumir. E não penso no próximo. Então, gente, tranquilidade é você ter o discernimento de pensar quando você estiver naquele momento em que tirar o teu chão, em que a realidade não está fácil, e você consegue fazer o que sua avó lá já dizia: filho, respira. Respira
Nunca resolva um problema no mesmo sentimento, na mesma sensação que você o criou. Para, respira e pensa. Esse é o exercício que eu chamo do opa. A gente não vive falando opa, pera lá, opa. O que é o opa? A nossa capacidade de observar, pensar, para depois agir. Então, tranquilidade, leveza é essa capacidade que nós temos. É essa capacidade que nós temos de parar, pensar, observar, para depois agir. Tá certo? Então, a minha dica a vocês hoje é: usem o opa. Observe, pense e depois haja. Assim a gente vai ter mais tranquilidade. Eu que sou coaching, que tenho muitos coaches, que trabalho com muitas pessoas, quando eles me vêm com uns problemas desafiadores, porque eu não falo nem palavra problema, eu falo desafio, e quando eles me trazem os seus desafios, eles já me conhecem. Eu olho e digo, qual é a palavra de ordem? Leveza. Então, quando a gente aprende, gente, a ter a vida mais leve, a gente começa a ter seriedade com a vida, mas começa a ter consciência que eu não preciso levar tudo muito a sério, tudo muito a ferro e fogo, tudo muito aos extremos. O ser humano hoje é extremos. Ou ele é 8, ou ele é 80, ele tem que ter razão de tudo, ele tem que saber de tudo, ele tem que ser bom em tudo. Porque senão eu não sou nada. Será que não está na hora? Esse vírus, será que não está vindo nos ensinar alguma coisa e falar, está na hora de você repensar os seus valores e fazer mudanças significativas na sua vida? Será que esse não é o momento? E para a gente fechar, outra palavra que agora ela está muito em alta. Eu trabalho com resiliência há mais de 10 anos, mas hoje ela já virou meme, hoje muitas pessoas falam, mas eu não vou deixar de falar sobre ela. Outra dica a vocês. A primeira, então, na inteligência emocional, leveza. A segunda, resiliência. Para quem já conhece, é hora de repensar no significado. Para quem nunca ouviu falar, resiliência, o que significa, Patrícia? É a nossa capacidade de um objeto sofrer uma pressão e ser capaz de voltar ao seu estado original. Essa esponja é feita de resiliência. Ela sofre uma pressão muito grande, mas depois ela volta para o seu estado original. Trazendo isso para a nossa vida, trazendo isso para o nosso dia a dia, nada mais propício agora em falar dessa palavra, resiliência. A resiliência nos convida ao quê? Sofra a pressão. Porque na vida até, gente, vai uma dica a vocês, viu? Eu ouço muitas pessoas falando de pressão. Ai, ele me pressionou, ai, a pessoa me pressionou, ele está me pressionando. Cuidado, viu? Uma dica a vocês. O externo nos cobra. A pressão somos nós que lidamos com ela. É de dentro para fora. Então, quando eu falo de pressão, é como eu me coloco diante de uma cobrança. Tá certo? Mas, enfim, se você quiser usar o termo pressão, tudo bem. Aprenda o quê? Que resiliência é a sua capacidade de passar por fortes pressões e ainda assim voltar ao seu estado original. Ainda assim, você fazer algo de diferente e sair por cima. E sair melhor. E sair muito mais capaz. Muito mais evoluído. Porque se na vida a gente passa por momentos desafiadores, a gente tem que alguma coisa aprender com isso. E com certeza o nosso processo de evolução está muito mais nas nossas quedas do que nas nossas vitórias, nas nossas glórias. Tá certo? Então, quando a gente diz, como Freud, olha só, Freud tem uma frase tão atual e lá atrás, ele já deve ter passado por grandes desafios, e a frase de Freud diz, somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos feitos de ferro. Essa é que é a sacada da vida. Então, lembre-se disso, você vai apanhar, você vai cair, mas você
é capaz, você tem um grande potencial. Então, cada um de vocês, não desperdice o potencial que Deus te deu. É agora, é a hora de você usar o seu potencial para sair desse momento que nós estamos passando. Cada um de nós vamos transformar o nosso potencial em grande competência. Vamos fazer do nosso potencial uma competência. Sucesso a vocês, torço para todos vocês e pode ter certeza, o resultado final eu não tenho controle, mas o que eu posso construir agora, no meu dia de hoje, esse eu tenho total controle. Portanto, tenha mais controle sobre você, tenha mais domínio sobre a sua vida e o restante deixe que se encaixe naturalmente. Obrigada e até a próxima.